E aí, mobigrafista, beleza? Aqui é o James Dantas e no vídeo de hoje eu trago a despedida desse rapaz aqui. Pois é, o Zenfone 8 passou pouco mais de 2-3 semanas aqui e vai deixar saudade porque é um aparelho bem completinho e apesar dos seus pesares, é um aparelho que tem uma proposta muito interessante que confirma que a ASUS está numa linha, digamos assim, mais coerente ao fazer, a nova proposta de aparelhos pequenos no tamanho, mais grandes nas possibilidades. Então depois da vinheta você confere o que eu achei, do período em que usei esse carinha e quais são as expectativas para a vinda do novo Zenfone 9. Então, bora lá? E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mobigrafando é uma comunidade que estimula a criatividade dos seus membros através da mobigrafia, que é a fotografia com smartphones. E aqui no YouTube a gente fala sobre tecnologia, traz análise de produto, dicas de aplicativo e também reflexões sobre o mundo da fotografia. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, aproveita aqui esse CTA para poder se inscrever e além desse vídeo consumir mais de 400 conteúdos que temos aí falando sobre diversos temas e que com certeza você vai aprender bastante. Então, começando aqui a nossa mini análise sobre o Zenfone 8. A primeira coisa que chama atenção nele, que obviamente é a dúvida principal de vocês, é o design, Temos aqui um aparelho que tem a tendência de ser compacto, certo? Se a gente pegar aqui outros aparelhos que são mais, na mesma linha aqui, ele não é tão pequeno comparado, mas ele se faz se sentir pequeno na sua mão, certo? Então a coisa que a ASUS acertou muito aqui nesse cara foi a ergonomia. Ele encaixa muito bem na sua mão, mesmo que você tenha uma mão maior, e você rapidamente se acostuma. Eu confesso que no começo eu estranhei um pouquinho essa mudança, de form factor, de formato aqui na minha mão, mas logo eu me habituei. Por quê? Porque a experiência realmente é que você está com um aparelho menor do que ele parece, Ele encaixa bem na sua mão, tem uma boa pegada, consumir conteúdo nele não é tão difícil. No começo você estranha porque você está acostumado com telas maiores às vezes, mas dá para consumir conteúdo de boa. Eu tava assistindo Netflix aqui e tudo mais, vendo animes, assistindo o novo Cyberpunk Edge Runners, o Cyberpunk Mercenários, usando o Instagram, criando conteúdo. Não criei tanto conteúdo quanto eu gostaria, mas eu vou falar disso mais na frente. Porém, é aquela coisa, ele tem uma pegada que é muito confortável, Então ele consegue agradar muitas pessoas porque ele é um aparelho leve e que encaixa bem na mão, certo? E isso acaba facilitando, obviamente, o uso com uma mão, Você consegue aqui, ir até o topo da tela sem muita dificuldade. E caso você precise, ele tem um modo que com um arrastar, do meio da tela para baixo, você consegue descer a tela, e ter os comandos superiores ali ainda mais próximos dos seus polegares. Então, ponto positivo para a ASUS aqui, ela conseguiu fazer um aparelho que se encaixa bem na mão, certo? Com relação ao resto do design, ele é um aparelho que tem um design sóbrio, tá? Então, desde o começo, quando o Zenfone 8 foi lançado, eu achei que ele tinha um design um pouquinho sem sal, certo? Um pouquinho sem graça, porque na render ele pareceu ser muito mais genérico do que ele é na realidade. Na mão, ele consegue ser um aparelho muito elegante e nessa cor aqui, que é a cor prata, eu gostei demais. Ele tem também na cor preta, que puxa ali um pouco pro grafite, mas ele é um aparelho que é bonito, Não se pode negar, ele é bonito. O Zenfone 9 tá parecendo ainda mais bonito, mas o 8 tem o seu charme, Ele é um aparelho que não tem um design extravagante, porém tem um design que é elegante, no mínimo, certo? Uma outra coisa, ele tem muitos pontos de conectividade, Ele tem USB-C, ele tem a entrada P2, ele tem IP68, ele tem já o novo padrão Wi-Fi 6, ele tem uma coisa que eu acho muito interessante também, que é o fato de você poder manter ali, as duas redes conectadas, tanto dados móveis quanto o Wi-Fi, e ele fazer a alternância automática ali para tentar sempre deixar o melhor sinal para você, enquanto você está usando. Não que seja uma função exclusiva, mas no dia a dia acaba ajudando muito. Tanto que a maneira como você ativa, o Wi-Fi é diferente de outros aparelhos. Digamos assim, quando você está em outras interfaces, você clica, você tem um botão dos dados móveis e você tem um botão do Wi-Fi. Nele, não sei se é algo próprio da versão do Android, já que ele puxa um pouco mais para o modo Pixel de ser. Mas quando você desce lá a gaveta de comandos,
ele mostra automaticamente dados móveis e Wi-Fi juntos. Então você pode desligar ou ligar simultaneamente e deixar ali de uma maneira mais fácil para a usabilidade, certo? Uma coisa também que é muito legal nele é o áudio, tá? Ele é um áudio que no mínimo é competente, né? Ele tem ali o tuning da Direct. Eu acho que não chega a ser tão competente quanto o do ROG Phone 5, porque ali já é uma coisa de outro mundo, né? Uma performance auditiva sonora muito calibrada, mas o do Zenfone 8 não deixa a desejar. Algumas vezes eu acho que ele fica um pouco baixo demais, mas não sei se é falta de costume, porque ultimamente eu ando usando muito fone de ouvido também, por conta de trabalho e afins. Mas às vezes eu tenho que subir um pouquinho o volume para poder ouvir mais as coisas. Porém, quando o volume está ali no nível legal, ele consegue ter uma qualidade sonora muito boa. E tem também o assistente de áudio, que é um negócio que quem gosta, né, de calibrar ali, fazer um ajuste fino, ajuda pra caramba. E é um ponto positivo também desse aparelho. Com relação à performance, ele tem o Snapdragon 888, né, e na versão aqui que eu recebi, 256 GB de armazenamento e 12 GB de RAM. Na verdade, 16 GB de RAM. Então esse pequeno aqui, ele é extremamente poderoso, né, levando em consideração o seu slogan, né, pequeno no tamanho, mais grande nas possibilidades. E não deve em nada, roda tudo da Play Store tranquilo. Ah, James, qual jogo você testou? A única coisa que eu tô jogando ultimamente é Dislight, que é um jogo até mais casual. Porém, é um jogo que tem uma qualidade gráfica ali que acaba exigindo um pouquinho mais, tanto que quando você coloca no Ultra HD, ele avisa, né, que esse modo pode consumir mais recursos do aparelho e drena mais rápido a bateria. Porém, eu jogo na qualidade máxima e o gráfico fica muito bonito, né? Ele é um jogo mais casual, porém é um jogo de um estilo que me agrada. Mas eu usei ele mais realmente para rede social, para consumir conteúdo, né, música. Então acabou ficando nesse limiar aí. E uma coisa que é muito interessante nele, que muitos de vocês também têm dúvida, é com relação à bateria, né? Ele tem uma bateria de apenas 4.000 mAh. Porém, no uso que eu fiz, foi mais que suficiente para eu sair pela manhã com ele, voltar do trabalho, né, para casa e ainda ter bateria. Porém, é aquela coisa, se você está acostumado com baterias maiores, ele vai te dar aquela sensação ali de desespero. Porque vai ter dias que você vai chegar com 15%, 10%, 5%. Então, nesse caso, né, ele vai ali, digamos, trabalhar um pouco mais no limite do que comparado com outros aparelhos que usem processadores mais, digamos assim, otimizados, que tenham maior amperagem de bateria e tudo mais. Mas uma coisa que me chamou a atenção, principalmente no último uso que eu fiz na sexta, eu fui pegar uma localidade que estava faltando energia no momento. Então, por volta de meio-dia ali, eu estava com metade da bateria e ele descarregou. Mas descarregou porque eu saí ainda para fazer foto, vídeo, tanto que no próximo vídeo que eu vou fazer, que é analisando só a câmera dele isoladamente, vocês vão ver muitos dos registros que eu fiz nesse dia. Mas ele durou extremamente bem para um aparelho que estava ali já no modo de ultra economia, né? Quando ele ativa ali ultra economia, você já sabe, qualquer coisinha ele já está pronto para dizer adeus e esperar o carregamento, que é de 33 watts, né? Não é um carregamento ultra hiper mega rápido comparado com outras marcas que já estão usando 50, 60, 67, 80, 100, 120 watts. Porém, ele carrega rápido, né? Para os padrões de carregamento rápido, comparado aos 18 watts do saudoso Zenfone 6, ele já dá aí uma sobrevida bacana e carrega muito bem. Mas voltando à questão do modo de ultra economia, eu fiz uma série de vídeos, de fotos na verdade, fotos usando lá o HDR ligado, usando os recursos ali de ajuste de foco que ele tem. E caramba, eu me surpreendi porque ele durou muito. Eu cheguei a ficar com 1% de bateria e ainda fiz uma sequência de 10 fotos. Coisa que em outros celulares eu confesso que não vi, né? Tem alguns recursos, por exemplo, quando chega em alguns celulares, chegou ali em uma certa porcentagem, ele até impede você de abrir a câmera, né? E aqui no caso eu consegui fazer fotos carregando ali tudo, ainda visualizando na galeria com 1% de carga. Então, nesse caso, me surpreendeu positivamente. E pode-se dizer que a Asus fez uma mágica aí nesse pequeno corpo com essa bateria, para que ele durasse pelo menos o dia todo. Então, ponto positivo aí nesse aspecto. E com relação às câmeras, eu tenho pontos em que eu amei, mas tem pontos que não tem como defender. Porque é o seguinte, minha gente, você tá vendo aqui, né, que diferente do Flip, ele tem apenas duas câmeras, ele não tem a telefoto. Ele tem a câmera principal, né, que é o Sony IMX686 de 64 megapixels, e tem o Sony IMX363,
que é o nosso querido sensor ultrawide, ultrawide com foco variável, né? Você pode fazer macro com ela, maravilhoso. E ele resgata uma coisa que a gente tinha no Zenfone 6, porque o Zenfone 6 não tinha telefoto. Então você tem um modo 2x que ele faz um crop do sensor, né? E aí ele aproxima a imagem. Então a gente tem um resgate dessa função aqui. Só que quem estava acostumado com flip, obviamente vê, né, que a gente tem agora uma câmera frontal aqui, furinho, tudo bonitinho e tal. Mas ela não é uma câmera uau, ela não é uma câmera que se equipara à qualidade das outras. Óbvio, ela filma em 4K, ela é responsiva, mas comparado ao flip, para quem está vindo do flip ou está vindo de outros aparelhos com mais recursos na câmera frontal, ela é muito limitada. Primeiro, eu vou até abrir aqui rapidinho para não falar besteira. Olha só, a gente só tem foto, é porque eu tô com o autofoco desligado, mas a gente vai ter só foto, vídeo e retrato. Não tem outros modos criativos aqui para você usar, né? Enquanto que na câmera principal você vai ter o intervalo de tempo, vai ter câmera lenta, vai ter o vídeo pro, vai ter o rastreamento de movimentos, você vai ter tudo completo. Para quem está acostumado com os Zenfone Flip, você tem todos esses modos disponíveis na câmera frontal quando ele vira, né? Obviamente aqui a gente tem um outro sensor e tudo mais. Uma outra coisa, no Flip, como você tem a câmera principal voltada para você, você continua tendo autofoco, tudo lindo. Aqui você não tem autofoco nessa câmera. E ela é uma câmera que é escura. A abertura dela é menor, e nesse caso isso acaba prejudicando, ela acaba ficando mais escura, né? Ela não consegue captar tanta luz quanto as outras câmeras. E aí, para quem vem do Flip, mais uma vez, é um ponto que acaba deixando a desejar. Uma outra coisa também, tá? Na câmera principal, quando você está fazendo fotos ali, você consegue fazer as fotos até de maneira rápida. Mas se você clicar, por exemplo, na galeria para poder conferir, eu notei que o HDR nele, né, o processamento da imagem ali, quando você está fazendo fotos em HDR, ele demora consideravelmente. Eu já cheguei a pegar alguns casos aí que eu fiz uma foto, fui mostrar para minha namorada para ela fazer o controle de qualidade. E demorou questão de 5, 6 segundos para ele processar a foto e mostrar ali o resultado na galeria. Então, para a galera que está sempre ali, né, digamos assim, num fluxo mais rápido, né, fotografando, eita, vou conferir aqui para voltar, então acaba sendo um pouquinho frustrante, né, ele dá, pô, o celular tá lento? Não, na verdade é só ele processando a imagem, porém os resultados da imagem são muito legais, né, eu confesso isso para você, o resultado é muito bacana, e acaba meio que fazendo você ter gosto por fotografar e por filmar. O autofoco desse cara na câmera principal é rápido pra caramba. Mais uma vez, eu vou fazer um vídeo dedicado porque eu quero comentar os resultados junto. Mas eu cheguei a fazer um vídeo de uma libélula, ela estava numa cerca, né, numa cerca de arame, isso numa paisagem rural. Eu me aproximei, eu não precisei tocar na tela, ele automaticamente reconheceu a libélula, manteve o foco nela. Eu fiz variações de movimento, né, para poder, e ele manteve o foco lá. Então o foco é muito bom, é muito rápido se você tem boas condições de luz e entrega resultados bacanas. Ele filma em 8K, mas eu não cheguei a fazer isso. O máximo que eu usei foi o Full HD 60 frames, porque para o meu fluxo de trabalho já é o suficiente. Porém, saiba que ele consegue filmar em resoluções maiores, sendo que a câmera frontal apenas 4K. E minhas considerações finais a respeito dele é que esse aparelho trouxe uma proposta muito interessante, né, por parte da ASUS. Ele tem um design bacana, ele tem uma pegada legal, ele tem recursos que fazem você gostar, né? Ele automaticamente encaixou no meu dia a dia, eu acabei acostumando com ele, tanto que é até engraçado. E quando eu vou usar outros smartphones, eu fico com aquela sensação de que, ué, tá maior aqui, né? Parece que as coisas estão um pouquinho maiores na tela. Mas é só mesmo questão de impressão de uso, você acostuma, né, tranquilamente com isso. Mas a ASUS teve uma proposta muito sólida, tanto que ela se repetiu agora no Zenfone 9. Porém, é aquela coisa, o Zenfone 9, até agora eu não vi ninguém explicando isso, né? Mas se o Zenfone 9 não veio com autofoco na câmera frontal, ainda vai ser uma das coisas que mais vai impedi-lo de ser recomendado como um smartphone ideal, tá? Ah, mas só a câmera frontal, mas acaba fazendo falta, né? Porque é um aparelho que tem a tendência aí de ser o melhor que a marca vai apresentar na linha Zenfone. Não ter autofoco na câmera frontal, sendo que em teoria o hardware é capaz disso, é um pouco de vacilo, né? Confesso. Porém, no geral, é uma proposta muito interessante. Eu tô animado para ver o que é que o Zenfone 9
vai trazer ele diferente na prática, né? Porque a gente tem câmeras remodeladas, sensores maiores, tem o modo gimbal lá, né? Que ele tem o sensor estabilizado na câmera principal e mantendo esse form factor, né? Mais compacto, porém ainda tem uma bateria maior e tem um novo processador. Então é ver como é que ele vai trabalhar, mas é um cara que, a depender da oferta, se você está procurando o celular nessa pegada, quer comprar hoje, não quer esperar o Zenfone 9, dependendo da oferta que você encontre, ele vale muito a pena. Acho que você já consegue encontrar ele abaixo dos R$3.000 na versão de 128 GB aí no Magazine Luiza e afins. E é um smartphone que acaba encaixando muito bem no dia a dia de quem usa smartphones Android, né? A interface da ASUS ela é muito bacana, ela é limpa, não tem bloatware, né? Ela tem um formato mais clean já faz um tempo, né? Ela acaba bebendo ali da fonte do Android que está embarcado no Google Pixel. Android 12, atualizações, né, de patch de segurança constantes, entrada para fone de ouvido, USB tipo C, né, carregador aqui 33 watts e um desempenho que não deixa em nada a desejar, independente da versão que você pegue. Obviamente, estou com a versão mais poderosa, então aqui ele não vai deixar a desejar nada mesmo. Mas desde a 128.8, por causa do processador Snapdragon 888, você já vai sentir uma boa performance, vai conseguir rodar seus jogos sem problema e ter um bom desempenho de câmeras, né? Então, a ASUS acertou pra caramba nesse cara. Apesar das dúvidas que ele pode gerar, ainda é um bom smartphone para você usar em 2022. Teria tranquilamente para usar no meu dia a dia e ele vai voltar para a ASUS já, então vai fazer falta aqui no setup. Então é isso, mobgrafista, espero que você tenha gostado dessa mini análise. No geral, ele não é um aparelho perfeito, nenhum é. Ele tem algumas falhas, mas o conjunto dele acaba compensando bastante. E ainda é um bom smartphone para ter em 2022. Se você tem mais alguma dúvida a respeito desse cara, deixa aí nos comentários que eu vou responder para você dentro do possível. E é isso, um grande abraço e até o próximo conteúdo aqui no Mobgrafando.